Olá! Você já deve ter reparado que a ideia do fim do mundo vem se espalhando por toda a parte de uma forma cada vez mais intensa. Desde o folheto de rua até as manchetes das revistas e dos jornais, é nítido que a preocupação das pessoas com o que está para acontecer vem aumentando. O fato é que existem muitas teorias sobre como isso vai acontecer. E você, o que pensa sobre isso? Já considerou a possibilidade de ver Jesus voltando com seus próprios olhos? Será que existem evidências de uma segunda vinda de Jesus? Como saber a verdade? Este é mais um programa da série O Caminho. No estudo de hoje, vamos em busca das indicações para as respostas para estas e outras perguntas. Nosso tema é Placas no Caminho. De cada um que se achega ao Senhor, não importa a nacionalidade, não importa a classe social. Nós louvamos ao Seu nome por causa disso, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para louvar o Seu nome, para ouvir a Sua voz, Senhor. Para ouvir a sabedoria que vem da Sua palavra. Muitos aqui, Senhor, estão extasiados ao verem quanta coisa maravilhosa tem dentro da Sua palavra. Toma, Senhor, esses corações, essas vidas, que eles possam perceber a transformação à medida que se entregam ao Senhor e ao conhecimento do Senhor. Toma-nos mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom essa noite você veio até aqui, que bom que você assiste daí. Hoje nós temos um assunto intrigante. Bom, para mim cada assunto, todos eles são intrigantes, não é? Emocionantes, bonitos. E conforme a gente vai cavando a palavra de Deus, a gente vai encontrando coisas assim, das quais muitas vezes nós nem ouvimos falar. Alguns têm comentado isso comigo. Puxa, quanta coisa que eu nunca ouvi falar. Outra pessoa diz, tanto tempo aí eu sou cristão, não é? E ouvi um monte de coisa que eu não sabia. Mas a palavra de Deus é assim. Cada vez que você a lê ou cada vez que você a estuda, você vai aprendendo coisas novas. Eu gosto sempre de lembrar da história da redenção, ou seja, a história de como Deus planejou esse mundo, concebeu, criar esse mundo, e de como Ele já havia planejado não só criar, mas salvar o mundo, caso o homem se rebelasse, e Ele sabia que o homem ia se rebelar. E nós falamos aqui sobre a criação do universo, a criação do mundo, já revisamos isso, chegamos até a morte de Jesus, até a ressurreição dele. Jesus foi ao céu, mas antes de ir para o céu, Jesus deixou uma mensagem, que é a mensagem mais importante para nós que vivemos nesses dias. Alguma vez você já pensou assim, puxa, eu gostaria de ter vivido na época em que Jesus veio a essa terra? Pensou ou não pensou? Já? Já pensou nisso aí? Pois eu digo, eu já pensei muitas vezes isso. Porém, depois que eu estudei a Bíblia a respeito desse assunto que nós vamos estudar hoje à noite, eu tenho preferido 1000 vezes viver nessa época em que nós estamos vivendo agora, do que ter vivido na época em que Jesus veio aqui. E você vai descobrir por quê. Porque o Senhor Jesus, antes de ir ao céu, Ele deixou para nós uma certeza. Ele deixou para nós uma promessa. E você sabe, você tem visto que o Senhor Deus não retarda e Ele nem falha com as suas promessas. Ele é certo. E a pior de todas as promessas, no sentido de mais difícil de se cumprir ou de se executar, foi a promessa que o Senhor fez de que viria a esse mundo para morrer por você e por mim. E que Ele se transformaria num ser humano, num bebezinho, e viveria aqui, e passaria tudo que nós passamos. E essa promessa, a mais difícil de todas, Ele cumpriu. E foi maravilhoso ver isso aí, e é maravilhoso estudar isso. Agora que já passou a parte mais difícil, essa promessa maravilhosa, eu costumo dizer que ela é a sobremesa, não é? Ela é a sobremesa. É a parte mais bonita do trabalho de Jesus. Jesus disse assim, virei outra vez. Quem nunca tinha ouvido falar que Jesus disse que Ele volta outra vez a esse mundo? Alguém de vocês nunca tinha ouvido falar isso? Nunca. Pois Jesus disse, eu venho outra vez. Eu vim a esse mundo e volto outra vez. Como é que será que Jesus vai voltar? Vai voltar como um pobre de novo, um andarilho como ele era, comendo com pecadores, com gente mal afamada? Como é que será que Jesus volta? E quando Ele volta? Por isso o nosso estudo de hoje se chama Placas no Caminho. Placas no caminho por quê? Aí estão sinais da volta de Jesus. Jesus andando com seus discípulos disse assim,
Eu volto outra vez e vou deixar sinais a você. Veja só, a Bíblia fala 2.500 vezes da volta de Jesus. Você sabia disso aí? Que ela fala 2.500 vezes, direta ou indiretamente, sobre a volta de Jesus. E quantas vezes você ouve um sermão ou vê um livro a respeito da volta de Jesus? Porque se ela fala 2.500 vezes, é porque isso é muito importante. E a gente deveria ouvir falar muito mais vezes sobre isso, não é? No Velho Testamento, presta atenção, havia 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus a esse mundo. E o que aconteceu quando Jesus veio? As pessoas estavam todas esperando, um monte de gente acompanhando Jesus, e quando José teve que levar Maria para viajar, para ela poder se cadastrar, eles poderem se cadastrar como o imperador havia mandado, um monte de gente ajudou, não é? E quando eles chegaram, ficaram num bom hotel, foi isso que aconteceu, não foi? Não, foi o contrário. 300 profecias falando da primeira vinda de Jesus, dizendo quando ele viria, quando nasceria, quando morreria, quando seria batizado. Isso aí claramente, tudo colocado milimetricamente. E quando ele nasceu, não tinha ninguém esperando. E eles viajaram sozinhos, ela prestes a dar à luz. Dá para você imaginar o que foi na cabeça de José, não é? Por quê? Eu não tinha planejado isso assim. Mas José foi seguindo os passos que o Senhor Deus tinha preparado para ele. Agora veja. Quando Jesus voltará, ele deixou alguma pista? O que você acha? Sim ou não? Deixou? Será que ele falou para nós e deixou certinho o dia em que ele vai voltar? Não? Quem acha que sim? Levanta a mão, quero ver. Ninguém acha que sim, só eu que levantei a mão, né? Vou baixar a minha também. Ninguém acha. Veja só esse texto, Mateus 24, 3. E esses textos todos estão aí na sua lição. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular só Jesus e os discípulos, e eles pediram: Senhor, o Senhor é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos, fala aqui só para nós queremos ouvir. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Jesus tinha dito para eles que ele viria outra vez a esse mundo. Não fiquem tristes, eu vou voltar aqui e vou buscar vocês. E eles disseram, chegaram mais perto de Jesus: Senhor, agora que estamos só nós, diz para nós, quando é que isso vai acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles queriam saber. Jesus dá para a gente algum sinal. Qual será o dia? Qual vai ser o dia da vinda de Jesus? Ele não falou? Pois ele falou o seguinte, veja só, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, fala comigo? Ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho sabia naquela época, quando ele estava aqui, feito homem, somente o Pai. Mas ele deixou sinais, e nós vamos começar pelos sinais que ele deixou no mundo social, sinais políticos, econômicos e morais. Você já deu uma olhada no mundo hoje como é que é? E eu disse aqui outra vez que se existe um lugar que se parece com o inferno, é essa terra onde nós vivemos, não é verdade? Quantas coisas tristes a gente vê, não é? Quanta injustiça, quanta coisa terrível. Aí no final do ano passado, eu tive que ir lá para o Nordeste, no Piauí, num lugar onde a pobreza impera. Eu fui lá gravar uma matéria para um DVD musical que eu estava fazendo, Terra Seca, não é? E eu queria pegar um pouco de terra seca mesmo, e fui lá onde as pessoas não têm nem o que comer, e nós conhecemos uma família, por coincidência, o homem se chamava Fernando também, vive com R$50 por mês, mora numa casinha de pau a pique. Eu perguntando para os meninos dele, lógico, eu disse, você sabe o que é videogame? E o menininho disse, não. Perguntei para a esposa, você sabe que mês nós estamos? Era dezembro. Ela diz assim, ô filha, que mês a gente está? E a menina diz, outubro? Não, é dezembro. Era pertinho do Natal, R$50 por mês. E a gente conversando com aquela família, a coisa que mais me encantou era o otimismo do Fernando, porque logo que a gente chegou, ele recebeu a gente assim, e aí com um sorriso, eu não sabia quem eu era, não tem como avisar. Porque a gente viajou mais ou menos 1h30 numa estrada de terra, depois de estar um pouquinho para lá do fim do mundo já. E aí você vê, não tem como avisar, não é? Mas a gente estava lá naquele lugar perdidão. O lugar mais próximo que tem água fica a 2 quilômetros da casa dele. E a esposa vai a pé todo dia buscar água. Esse lugar chove 2 vezes por ano. Chove em novembro e em fevereiro.
E aí nessa época a água era barrenta. E o Fernando, quando eu cheguei, dizia: ei Fernando, como é que está? Tudo bem? Como que não haverá de estar bem, meu filho? Se Deus me dá tudo que eu preciso. E tantas vezes, conversando com ele, a esposa falando: a gente passa fome, a gente não tem o que comer. Mas aquele quê de otimismo, diz: Deus cuida de mim, ele fala. E como Deus cuida dele mesmo, apesar dele viver num mundo injusto como nós vivemos. E quando você olha assim, você vê a diferença entre ele e você, não é? E você arranca o seu dinheiro do bolso e vai dando, mas você pensa: e aí, quando acabar esse dinheiro? E daí? Nós demos cesta de alimento para eles e tudo, e nós estamos tentando, a Igreja Adventista, fazer um projeto, como foi feito na Bahia, lá no Piauí, para que essas pessoas possam ser atendidas, e esse projeto da Bahia mudou a vida de 3.000 famílias, e isso está sendo feito lá para o Piauí também, vai chegar lá para o Fernando. Mas você olha para aquilo e diz assim: que mundo injusto esse mundo onde a gente vive. Deus, por que não se acaba logo com isso? E aí a gente vê esse mundo injusto. Ainda outro dia, um casal de pai e mãe diziam: pastor, eu não aguento mais o meu filho, ele bate na gente todo dia. A gente sofre, pastor, ele enxotou o irmão de casa, e o irmão dele é drogado, mas é um bom menino, mas é drogado. O senhor entende como é que é a coisa? Ele é bom, mas é drogado. O bom é drogado. Ou seja, que mundo terrível é esse? Mas o Senhor Deus deixou sinais para nós, para a gente saber que quando essas coisas estivessem acontecendo, cada vez mais, num nível maior, num número maior, com ocorrências maiores, de que estaria perto da vinda dele. Vamos começar pelos sinais políticos dentro desse mundo social. Mateus 24 ainda, 6, 7 e 10. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é. E aí você pode ver a história do mundo e dizer: mas guerra sempre teve. Imagina, guerra, rumor de guerra. Os países sempre guerreavam entre si. Nunca houve tanta guerra como existe hoje. E você vê guerras que a imprensa até para de falar, porque já desistiu dessas guerras, não é? Elas são tão frequentes e não acabam nunca. Essas guerras no Oriente Médio, as guerras lá entre o Iraque e os Estados Unidos também não acabam nunca mais. Mas a pior de todas as guerras é a guerra moderna que começou a aparecer agora, que é a guerra do terrorismo. E você sabe, os países temem o terrorismo porque esses soldados do terrorismo, eles não são uniformizados. Por isso eles se escondem, e eles são os homens bombas. E você viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos e para outros países, e você vê o terror na cara das pessoas. Para você entrar num aeroporto desses é uma coisa terrível, porque as pessoas estão aí, todas disfarçadas. É a guerra do terrorismo. Sinais no mundo econômico. Jesus disse: e haverá fomes. Só um dado para você, ou dois. Segundo a ONU, a cada 7 segundos, em algum lugar do mundo, morre uma criança de fome. A cada 7 segundos. Sinais no mundo econômico, é o que o Senhor Jesus disse. Mas ele deu mais sinais da sua vinda, e ele diz assim: haverá epidemias em vários lugares. Olha só, a Organização Mundial da Saúde afirma que 10% da população africana está contaminada com o vírus HIV. Epidemias. E nós estamos passando hoje ainda no Brasil epidemia de dengue. E hoje ainda eu ouvia num jornal, na televisão, falando a respeito de tuberculose. A tuberculose está conseguindo vencer os medicamentos e ela corre o risco de se tornar novamente uma epidemia, matando mais gente e mais. Cada vez tem novas doenças, não é? Sinais no mundo moral, Deus falou a respeito desses sinais. Como é que está o mundo hoje moralmente falando? Se você assistir uma cena do carnaval, você vai ver que aquilo é só um espelho disso, não é? E você vai entender por que as pessoas fazem do Brasil um dos melhores lugares do mundo, entre aspas, para se fazer turismo sexual, que é o que eles falam, não é? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Agora você vai pensando em quem você conhece desse jeito, em quem você vê: egoístas, avarentos, orgulhosos. Eu queria ler isso rápido, mas não dá para ler rápido, porque o mundo está cheio de orgulhosos, e você tem que pensar nisso. Arrogantes, gente arrogante. Blasfemadores, gente que não liga para Deus e que fala mal de Deus, ou que não acredita em Deus. Gente que prega a não existência de Deus.
desobedientes aos pais, e eu estava falando agora mesmo, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Cada vez o homem se entrega mais ao vício. Eu estava falando para vocês esses dias aqui, não é? Que não é só álcool e fumo e drogas que vicia. Você pode ter hoje, tem hoje, e clínicas especializadas para tratar de quem é viciado em internet, por exemplo, viciado em revista em quadrinho. E tem muita revista em quadrinho que vicia realmente, viciado em sexo, viciado em pornografia. São muitos os vícios. Atrevidos, vaidosos, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora o mais interessante, e eu vou voltar a esses slides, porque ele diz assim: sabe porém isto, quando que vai acontecer isso? Nos últimos dias. Em que tempo nós estamos vivendo então? Nos últimos dias. E é por isso que eu disse para você, que eu descobri que é mais gostoso viver nos dias em que nós vivemos, do que na época de Jesus. Porque na época de Jesus, Jesus se tornou um homem e andou aqui entre nós. Agora, você e eu, que vivemos nos últimos dias, poderemos, quem sabe, presenciar as coisas mais maravilhosas que vão acontecer na história desse mundo, desde que ele foi criado. E é isso que o Senhor promete para você e para mim. E Ele vai revelando para nós. Que coisas são essas? Presta atenção. Agora veja, o que nós vemos hoje, né? Pedofilia, pornografia, imoralidade, e tem muitas outras coisas aqui, aberrações da natureza, que a gente não colocou aí, mas é fácil de você pensar, não é? Continuam os sinais agora no mundo natural. O que iria acontecer com a natureza nos últimos dias? Primeiro ali diz que haverá terremotos em vários lugares. E alguém poderia dizer, sim, mas sempre houve terremotos, não é? Agora esse dado diz assim, no século XIX ocorreram 41 grandes terremotos, com mais de 350 mil mortes. No século seguinte, o século XX, que já é o passado, não é? Até 97 só, não até 2000, já haviam ocorrido 96, de 41 para 96 terremotos, com mais de 2 milhões, de 351 mortos para 2 milhões de mortos. Isso aí só vai crescer cada vez mais. Teve terremoto até no Brasil, não é? No ano passado, em 2007, em Minas Gerais, foi o primeiro terremoto com morte. Aqui acontece terremoto. Sempre, abalos sísmicos pequenos, os maiores são noticiados, não os menores, mas nós tivemos o primeiro com morte. Lucas 21, 25, ali Jesus diz, haverá angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido dos mares e das ondas. Angústia por causa do bramido dos mares e das ondas. Eu não vou nem falar, o que você pode lembrar de alguma coisa, de alguma angústia causada pelo bramido dos mares e das ondas? É isso que vem na nossa cabeça. E quando você vê acontecendo uma onda igual aquela, como a tsunami, você pode lembrar de Lucas 21, 25, porque o Senhor Deus diz, nos últimos dias, antes de eu vir, como sinal da minha vinda, vai acontecer uma angústia, por causa do bramido dos mares e das ondas, é isso. E não é só isso, porque os estudiosos, os naturalistas, e os que estudam principalmente a ecologia, eles dizem o seguinte, segundo dados da ONU, no ano 2005, a temperatura média da Terra foi a mais alta dos últimos 100 anos, isso em 2005. Você pode ver que a cada ano está ficando mais quente, não é? O inverno está tendo menos força, e o verão é cada vez mais forte. Foram 168 inundações. Ué, por que isso? Porque estão se derretendo as calotas polares, e a gente sabe disso. Cada vez o gelo lá nos polos está se derretendo, isso aí está fazendo com que os mares ganhem nível. Foram 168 inundações, 69 tornados ou furacões, 22 secas que transtornaram a vida de 154 milhões de pessoas. O nível dos oceanos já aumentou 20 centímetros no último século. 20 centímetros, sabe o que é isso? 20 centímetros nos oceanos. É o resultado disso tudo. E o Senhor havia dito, haverá angústia por causa do bramido das ondas. Sinais no mundo religioso. Que sinais são esses? Mateus 24, versículos 4, 5, 11 e 24. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Você já ouviu falar em alguém que se diz o Cristo? Já. Aqui no Brasil nós temos um, né? E outro dia a revista, uma das revistas aí do país, dessas revistas jornalísticas, mostrava uma outra pessoa, né? Um hispano que se diz também Jesus. Esse não se veste como Jesus se vestia, é um Jesus mais contemporâneo, né? E ele também se diz Jesus. Mas muitos, né? Mas eu não creio que são esses os que hão de enganar as pessoas. Eles enganam um pouquinho de gente. A maioria do mundo ri deles. Os grandes que se dizem Jesus, eles ainda devem aparecer, fazendo grandes coisas. E até dizendo que já voltaram, é o que diz a Bíblia, né? Eu sou o Cristo, dizendo, enganarão a muitos, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos falsos profetas. Agora nós batemos num terreno perigoso, não é? Porque como que nós vamos saber se alguém é verdadeiro ou falso profeta? De que maneira? Porque hoje muitas pessoas dizem ter o dom da profecia, não é? E você vai a várias igrejas onde as pessoas dizem, o Senhor está me revelando e fala alguma coisa a respeito da sua vida, mas a Bíblia diz, Jesus diz que viriam nos últimos tempos muitos falsos profetas, mas nós não podemos dizer que todos são falsos profetas, nós não podemos afirmar isso, mas existe uma maneira da gente saber quem é verdadeiro e quem é falso. E nós vamos ver hoje, daqui a pouquinho. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só o que Jesus disse que esses falsos profetas fariam, operando grandes sinais e prodígios. Eles seriam capazes de fazer milagres. E dá para você acreditar em qualquer um que faz milagre? Dá para você acreditar que ele é de Deus só porque ele faz milagre? Dá ou não? E lembra outro dia quando nós estudamos sobre os anjos, eu disse para vocês, o assunto dos anjos é mais um grande motivo para a gente acreditar na Bíblia e para a gente empunhar a Bíblia e estudar a Bíblia, porque nós não podemos acreditar num espírito que apareça ou num anjo que diga, por exemplo assim, a Bíblia mudou, agora Deus fez uma outra versão da Bíblia, tudo aquilo está no passado. Nós não podemos acreditar em qualquer um que faz milagre, porque Jesus diz, nos últimos dias virão muitos falsos profetas, fazendo milagres, sinais e grandes prodígios. Como é que nós podemos saber? A Bíblia vai falar para você e para mim. Hoje existem mais de 40 mil denominações cristãs. Mais de 40 mil religiões. E é por isso que as pessoas ficam confusas, não é? Porque a grande coisa é que muitas vezes o erro vem misturado com a verdade. Eu não estou querendo dizer com isso aqui que a minha religião é a certa e a de todos os outros é a verdadeira. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou dizendo para você que Jesus disse que nos últimos dias haveria erro misturado com verdade, mentira com verdade. E o Senhor Deus não deu placa de nenhuma igreja na sua palavra. E Ele não diz assim, vai para tal igreja, porque é aquele povo que vai ser salvo. Porém, assim como Ele deixou os sinais da sua vinda, o Senhor Jesus também deixou as características daqueles que querem herdar a vida eterna. E é sobre isso que nós estamos estudando aqui. Agora veja, a palavra de Deus diz, segundo Pedro 2, de 1 a 3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Um faz profecia e o outro ensina errado. Falso mestre. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano. E nós temos religiões que se dizem cristãs, mas não acreditam que Jesus é Deus, por exemplo, que Ele é o soberano, Senhor, que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segundo Pedro 2, de 1 a 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E eu vou dizer para você, quando eu leio isso aqui, sabe o que me lembra? Que há 23 anos atrás, quando eu fiz o seminário de teologia, aliás, quando eu fiz foi há 27, não é? 23 anos atrás eu me formei. 4 anos de seminário, estudando história, estudando filosofia, estudando psicologia, estudando a Bíblia, estudando as doutrinas bíblicas, outras religiões, estudando grego, hebraico e tudo isso aí. 4 anos. Quando eu me formei, 23 anos atrás, a gente chegava em algum lugar e alguém perguntava, o que você é? E a gente estufava o pé e dizia, eu sou um pastor. E hoje, quando eu chego no hotel e pergunto, e lá está escrito assim, profissão, eu escrevo bem pequenininho às vezes, pastor.
Porque quando você revela que é pastor, muitas vezes a pessoa até deixa de conversar com você. E eu entendo que no olhar dela está assim: enganador, aproveitador, explorador da fé dos outros. É isso. E aí esse texto diz: difamando o caminho da verdade. Que coisa triste, queridos. Como que o erro se mistura com a verdade a ponto de difamar o caminho da verdade. Também movidos por avareza. O que é avareza? Interesse no dinheiro. Entenda isso, querido. Entenda isso. Jesus não vende bênção. Jesus não vende nada. A salvação é de graça. Ele não vende milagre. Ele não vende bênção. Ele não vende. Ele está falando de falsos profetas que deturpam o caminho da verdade, movidos por avareza, farão comércio de vós. Comércio, seja sócio de Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Farão comércio de vós. Traz o seu dinheiro aqui, Jesus vai te dar bênção. Essa não é a palavra de Deus. O Senhor Jesus não trata assim conosco. Ele diz: vem aqui você que está fraco e oprimido, eu vou aliviar você. Vem aí, eu vou tomar conta de você, você vai ser o meu filho, eu vou tomar conta. Vem a mim. É isso que ele fala. Com palavras fictícias. Para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda. E a sua destruição não dorme. Eu quero dizer a você um negócio. Se você tem sido um ministro movido pela avareza, se você tem feito comércio da palavra de Deus, ainda há tempo para você. Porque eu me pergunto todos os dias o que me move pregar esse evangelho e o que me move estar aqui. E você também deve se perguntar. Cada um de nós. O que me move estar na igreja? Do mesmo modo, se você vem à igreja só para receber bênçãos de Deus, para receber dinheiro, para receber cura, você também está vindo pelos mesmos motivos, está vindo movido por avareza, por causa de comércio com Deus. É isso que você está fazendo, e você deve se perguntar se você está vindo por causa disso. Jesus chama você para ser uma bênção na vida dos outros, e é para isso. E quando você estiver preocupado em abençoar o outro, e o outro em abençoar você, todos seremos abençoados. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Vocês vão ver que tem uma novidade aqui hoje. Amor ao próximo, avareza ou amor a Deus? Qual? Qual é a motivação dos falsos profetas? Qual? Responde aí também. Avareza. O que atrai as pessoas a esses falsos líderes? O que as pessoas veem neles? Eles vão por causa da amizade, doutrina sem base bíblica ou sinais, prodígios e curas? Sinais, prodígios e curas. É por isso, está certo. Você está passando na prova escrita e oral, né? Paulo fala de um outro evangelho que está sendo pregado. Ele diz em 1 João 4,8: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha só. Agora o que ele diz depois: admira-me que estejais passando tão depressa daquele, de Jesus, que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Outro evangelho. Cuidado quando você sai do evangelho de Jesus e vai para outro evangelho. Porque Deus manda provar os ensinos dos profetas. Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aqui é uma advertência. Quem muda as escrituras, quem vai ensinar a Bíblia para você e tem que buscar uma outra Bíblia, porque a Bíblia de todo mundo não dá certo, porque aconteceu que colocaram mais coisas na Bíblia, é exatamente disso que está falando. Quem precisa de um outro livro ou de outros escritos para ficar junto com a Bíblia, porque senão não dá para... Quando você for aprender a Bíblia, saiba de uma coisa: só a Bíblia é necessária para se explicar. Ela é a revelação completa. Não existe nenhum outro livro mais. Não existe nenhuma outra revelação a mais. Não existe nada mais. A Bíblia e só a Bíblia. A Escritura. Quando falarem por isso,
Aí sim. E vê o que a Bíblia diz. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por quê? Porque o engano às vezes parece verdade. O que você acha? É isso? É ou não é? Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, o que você acha? Primeiro é o quê? Certo ou errado? Está certo, verdadeiro. Segundo, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. E o último, porque na Bíblia tudo é fácil de entender. É falso. Lembra aí num dos estudos que a gente disse, olha, tem que ter quem explique. É isso. Mas vamos me ensinar no caminho errado? Ora, pede a Deus sabedoria e compara a Bíblia. É fácil, é você que sabe. Pede ao Espírito para que Ele possa iluminar você e Deus vai mostrar a você. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. A outra coisa, como é que a gente estuda a Bíblia? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, ou seja, a gente compara a Bíblia aqui e ali. Agora eu vou te ensinar um princípio de todos os cristãos, de todos os teólogos. Quando você for estudar um pedacinho da Bíblia, lê o contexto, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Na maioria das vezes te resolve isso, porque eu posso dizer assim, amar a Deus leva a Bíblia, mas amar ao diabo leva à morte. E alguém pode dizer assim, pegar a primeira parte, amar a Deus e pega a última, leva à morte. E diz, pastor Fernando diz que amar a Deus leva à morte. Pode editar isso em áudio ou até em vídeo. E de repente parece que eu estou dizendo amar a Deus leva à morte. Porque editou. Assim quando você pega um texto errado, fora do contexto, e outro aqui, você compara os dois, você pode ensinar uma coisa errada para alguém, uma doutrina errônea. Conheça o que está dentro do contexto, lê um pouquinho antes e um pouquinho depois. Você vai ver que na maioria das vezes, isso resolve a maioria dos problemas. A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, jamais se salvarão. Um verdadeiro profeta tem que falar o que está de acordo com a lei e de acordo com o testemunho. Se eles não falarem desse jeito, não vão ver a salvação. Agora vamos para essa última prova nossa. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Primeiro, doutrina deve estar de acordo com toda a Bíblia. Verdadeiro ou falso? Isso. Doutrina deve estar baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Alguns dizem, né? O Velho Testamento já foi abolido. Agora é só o Novo. Mas você vê que nós estamos aqui usando toda a Bíblia. E o Antigo Testamento fala das coisas que iam ser cumpridas com Jesus, não é? E ainda no Antigo Testamento você encontra um monte de profecia falando dos últimos dias. E você encontra no Novo Testamento a Bíblia toda. Como diz 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada. A doutrina é baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. Certo ou errado? Está errado. A doutrina é baseada na Bíblia toda, desde o Antigo até o Novo Testamento. O Senhor Jesus deixou esses sinais para nós, para que nós pudéssemos saber quando estaria perto dele vir. E pelos sinais, o que você acha? Está perto ou longe do Senhor vir? Está muito perto. É muito perto. E veja só, essa é uma doutrina generalizada. Esses são sinais generalizados. Mas a Bíblia tem em outros livros doutrinas mais pormenorizadas, mas tão pormenorizadas que quando você compara com a história e você vai chegando, aí você está vendo coisas que já passaram, e você vai vendo, eu estou ficando aqui agora, para o fim, e se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? O que você acha? Será que ele está demorando? Atrasando? Olha o que diz aí, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. O que é longânimo? Ele é paciente. Ele está esperando a sua decisão. Está esperando. Você pode até pensar e dizer, pastor, mas tem coisa mais pormenorizada. Dá para eu saber ainda mais coisas que estão para acontecer, para chegar mais pertinho da vinda de Jesus? Dá. Então eu preciso saber, pastor, porque eu sabendo isso, eu posso viver à vontade, até acontecer isso. Quando acontecer, aí eu venho para Jesus.
E aí tem uma partezinha da Bíblia que diz assim: você está fazendo plano para o futuro? Louco, você não sabe que essa noite te pedirão a tua alma. Você não sabe até quando você vai viver. E eu também não sei. É por isso que cada vez que você chama as pessoas ao arrependimento, cada vez que eu olho nos olhos de vocês e das pessoas por onde eu viajo por aí, às vezes eu tenho vontade de pegar as pessoas e chacoalhar e dizer assim: você está fazendo o que aí? Jesus está voltando. Mas mais do que isso, você pode morrer essa noite, você não sabe. Eu posso sair daqui e morrer essa noite. Ou seja, é urgente, é agora, é nesse momento, é assim. Por isso que quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele disse: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você quer ir para o céu? Sim ou não? Quer que Jesus volte logo? Sim ou não? Eu também quero. Por quê? Por que você quer que Jesus volte logo? E eu vou contar para vocês uma historinha que eu tenho contado por aí. Outro dia eu estava no aeroporto internacional aí, esperando uma pessoa que estava para chegar. Eu estava com uma plaquinha na mão, com o nome da pessoa. Coisa chata de fazer, sabe? Porque quando eu desço assim, que tem alguém me esperando, que não tem ninguém me esperando, ou se alguém, um amigo, mas que tem pessoas esperando outras, e eles não sabem se é você ou não, né? Aí quando você passa assim, aí eles vêm tudo com a plaquinha mostrando para você, porque não sabe quem é. E eu era essa pessoa lá esperando. E de repente, eu comecei a olhar para os lados, comecei a ver que eu estava num lugar mágico. Os lugares mais chatos da vida são mágicos, sabia? É só aprender a ver assim. E algumas vezes eu consigo ver, outras eu fico irritado mesmo com os lugares chatos da vida. Mas muitas vezes eu consigo ver assim. E esse dia eu estava lá, com aquela coisa chata, e de repente, por que um lugar mágico? Porque aqui era um lugar de grandes reencontros. De repente saiu um rapaz, um adolescente de uns 15 anos, e um grupo de adolescentes barulhento, ergueu umas faixas e tal, fez um barulho e tal, e o povo tudo incomodado, né? Igual quando você canta parabéns a você lá num restaurante, né? O povo fica tudo meio assim, né? Daqui a pouco saiu um rapaz de uns 40 anos empurrando o carrinho, um menininho pequenininho, correu lá, pulou no braço dele, e eu pensei: é o papai. Quem está aqui está esperando gente que foi para muito longe, na maioria das vezes por muito tempo. Era o desembarque internacional. E eu fiquei olhando e reparando, quem mais está esperando aqui? Tinha um monte de gente, mas eu escolhi reparar na vida de 3 camaradas que estavam lá, pertinho assim. Altos, mais ou menos da mesma estatura, rapazes assim, de uns 30 anos, tal. Para mim, os de 30 são tudo mocinho já, né? Tudo moçadinho assim. Aí, olhando para eles, eles estavam nervosos. Como é que eu sabia? Bom, um ficava esfregando a mão na roupa o tempo todo, e estava suada a mão dele, o outro dava uns pulinhos, e o outro ficava esfregando uma mão na outra, assim. E cada vez que a porta abria, eles olhavam, e, não é. E eu comecei a ficar curioso, quem será que eles estão esperando? Aí a porta abria, eles olhavam, eu olhava também. Não é ainda. Eu comecei a ficar ansioso, porque eu pensei: já pensou se chega a pessoa deles depois da minha? Eu não vou saber que o fim da história. Aí, nem vocês iam saber, né? Aí, de repente, a porta se abriu, e quando eu fui olhar para eles, eles já não estavam no mesmo lugar. Saíram correndo assim, e foram. Quem saiu do outro lado? Saiu uma senhorinha desse tamanhozinho assim, vestidinha com a roupa bem simplesinha, carregando uma sacolinha de supermercado, de plástico na mão. Para mim, a pessoa mais simples do universo, alguém, mas não para eles. Para eles, era a pessoa mais importante do mundo. Eles voaram nela assim, abraçaram aquela mulher, começaram a chorar e dizer assim: mãe, 16 anos, mãe. Eu fiquei imaginando. Eles choraram e eu comecei a chorar também lá. Sabe o que é ficar 16 anos sem ver a mãe? Naquele dia, eu aprendi por que eu quero ir para o céu. Sabe por quê? Você tem as suas pessoas, não tem? Eu tenho as minhas pessoas. E olha, a coisa que eu mais quero nesse mundo, vou dizer para vocês, é como diz uma música que a gente canta: ter uma casinha lá no alto do monte, com uma varandona na frente, cheio de cadeirinha assim, porque quando chegar no fim da tarde, todo mundo voltar do trabalho assim, e aí nós vamos conversar um monte de coisa, vão rir da história uns dos outros, igual quando a gente se encontra com a família assim, sabe? E tem aqueles que já se foram, tem aqueles de quem a gente vive a vida inteira separado.
E aí a gente vai poder viver num lugar sem separação, sem morte, sem dor, sem hospital. Ali vai ser o lugar de viver com as minhas pessoas. E a Bíblia diz, filho, calma, está chegando a hora, está pertinho, você está vendo nos últimos dias, nos últimos momentos da história desse mundo, filho. E tem mais, fica preparado, porque pode ser que você não veja a volta de Jesus, porque se você morre hoje, você tem que estar preparado. O que está faltando? Jesus já fez tudo, Ele só vem buscar a gente. Está faltando o que para você se entregar a Ele? O que? Deus amado, colocamos nas suas mãos a nossa decisão, Senhor. Aqui está, Senhor, na forma de um cartão, na forma de uma lição, na forma, Senhor, da nossa mão levantada ao céu agora, dizendo, Senhor, queremos tomar posse das suas bênçãos, das suas promessas. Queremos, Senhor, estar em pé naquele dia e dizemos, esse é o Senhor a quem aguardávamos. Aí está Ele, e Ele veio nos levar com Ele. E junto conosco, os nossos queridos, a quem tanto amamos. Ó Senhor, olha agora para esses seus filhos, que tem a decisão na sua mão, no seu coração. Não deixe, Senhor, que nenhum deles falte naquele dia. Não deixe que nenhum deles seja enganado, Senhor, ludibriado. Não deixe com que nenhum deles seja